Luísa, você tem uma história, né, com Petrus bebezinho, que você já inicia falando disso, né? Sim. Como que a gente pode lidar com o choro da criança hoje, com essa consciência que você tem, depois de ter passado por isso? É uma resposta longa. Não tem problema. A gente fica 4 horas de podcast aqui. Brincadeira. Eu sei que você Ai, tem teus delícia. compromissos, mas eu queria, na verdade. Vou ser bem sincera, É gente. brincadeira, mas Não não dá. tanto, né, Nanda? Eu adoro também. Eu realmente não posso, mas gostaria. Mas assim, tem o choro do bebê, que é uma coisa, né? E que é super desafiador, porque a gente deixar chorar é nocivo, claro, a gente já sabe também disso, todo mundo fala sobre isso. Então, deixar uma criança chorando sozinha, ela registra o desamparo, né? A falta de amor, a falta de apego, falta de afeto é um problema. Por outro lado, socorrer desesperadamente no primeiro chorinho também pode não permitir que a criança sozinha se acalme. O choro é uma Olha autorregulação do que cérebro, coisa né? impressionante, né? Então são sempre linhas tênues, né? Que separam os extremos, né? E o quanto é que eu devo deixar chorar até saber que é hora de intervir? Não sei. Depende do choro, depende da idade, depende do que está acontecendo em volta, depende de um tanto de coisas, né? Isso falando de uma criança bem pequena. Uma criança maior, né? E ainda tinha muito mais coisa para falar da criança pequena aqui. Minha cabeça tá né? Porque muitas vezes essa criança tá chorando para justamente chamar a gente para se olhar, para olhar para nossa própria infância, como foi isso tudo pra gente, porque é a nossa dor que ela tá expressando ali. Aí tem um monte de coisa pra gente falar ainda, mas enfim. Uma criança maior, eu preciso entender se a forma como eu estou colocando as frustrações tá tão ainda limitada que está levando ao choro. Porque se eu coloco o não, daquele jeito que a gente falou antes, por exemplo, numa conversa, buscando, fazendo perguntas, de tal forma que a criança vá chegando na resposta, geralmente, não que não haja frustração, mas geralmente a intensidade do choro e o tempo do choro, ele vai diminuindo. Porque não foi um não vindo de um lugar de eles têm o poder de dizer sim ou não e disseram não. É, é isso mesmo. Foi uma coisa construída junta, pensada junto e chegado junto a uma conclusão do não. Então é um pouco diferente, né? E aí, claro, ainda pode ter choro, ainda pode ter frustração, mas à medida que eu vou ampliando os meus recursos e o meu olhar e o meu entendimento, também o choro tende a ser menos intenso, menos frequente, menos duradouro, né? Não é que a gente quer eliminar, não se trata disso. Uhum. A gente quer trabalhar para que não sejamos nós a provocar choros e emoções desnecessárias na nossa criança, entende? Que não seja a nossa limitação a causa de um choro mais estressado, que é ruim para a própria criança, né? Então, que realmente aconteçam os choros que tiverem de acontecer pelo momento dela, pela imaturidade dela e não por falta de recurso meu, entende? Sim. Então, eu acho que tem muito disso, assim, né? E de entender o que aquele choro provoca em mim, né? O que muitas vezes eu fico mal porque o choro da criança me faz sentir incompetente, que eu não estou dando conta, né? Eu fico analisando e sentindo o choro da criança com foco em mim, É. muitas vezes, Sem entender exatamente o que a criança precisa, né? né? Aquele choro tá me colocando frustrada comigo, O choro é a maneira que eles encontram de se comunicar, porque eles não sabem lidar com tudo que eles muitas estão vezes, sentindo, né? muitas Os vezes. bebês pequenininhos também têm isso, mas o Até choro os é mais a velhos. comunicação. A gente adulta, Nanda, já teve situação em que a gente chorava e se alguém perguntasse por que você está chorando, a gente não sabia? Sim, A gente já teve, várias vezes. né? Eu tô confusa, tem um monte de coisa aqui dentro de mim, eu tô triste, mas não sei nem direito por quê. Tipo, você olha pra vida, tá tudo bem, e de repente vem uma tristeza e você chora, uma vontade de chorar. Algum momento que você tem, Principalmente no puerpério, né? sabe? Seja por uma alteração hormonal, É, seja por uma situação meio de valores mesmo. Você alcançou aquilo que você queria, você devia estar feliz, mas você não tá.
sabe? Você fala, caraca, por que que eu não tô feliz? Por que que eu tô triste? Por que que tá esse nó na minha garganta? Então, às vezes, a gente não sabe falar o porquê tá chorando, por que tá sentindo isso, por que não tá feliz se a situação externa é, parece logicamente que era para estar feliz, né? Imagina uma criança, né? Então, às vezes, a gente fala, mas você já sabe falar, por que que você não me fala? Por que você está chorando? Por que que você. Às vezes a criança realmente ainda não entende o que está acontecendo dentro dela, está confusa, nem ela mesma ainda tem clareza do que está sentindo. Então, tem um tanto de coisas, né, envolvidas aí que a gente precisa entender. E a gente tenta fazer com que a criança fale, né? Mas a É. criança tá lá chorando, né? Se esgoelando de chorar, e você tá lá. Mas me fala, por que que você tá chorando? É. A criança, às vezes, nem sabe o que ela tá sentindo, nem É. sabe por que que ela tá chorando. Às vezes a gente sabe que foi porque caiu, foi por causa disso. Aham. Mas aí a gente insiste em fazer a criança parar de É. chorar. Em Ao invés alguns da gente momentos- acolher, É, né? em alguns momentos a gente fala, é melhor salvar a criança que está se afogando e depois ensiná-la a nadar. Não querer ensinar a nadar durante o afogamento. É. Né? Então, às vezes, a criança está se afogando no choro, na própria emoção, tá ali. Nesse momento, salva a criança, ou acolhendo, ou até mudando o foco, ou até conseguindo dar razão. Você tem razão de estar chateada por isso. Eu também fico, às vezes, a criança para, opa, alguém me entendeu, finalmente. Né? Vem cá que eu vou te contar uma vez que eu fiquei também muito brava com uma situação. Aí conta uma história sua e vai vendo, né, como você vai construir o final daquela história que a criança está construindo dela. Ali você já praticou que, né, a empatia, a reciprocidade, o que a criança precisa que você realmente se colocar no lugar dela, né? Sim. Entender. Rapport, empatia, Exatamente. conexão.